Vamos começar com as nossas informações, informação sempre ao vivo para você aqui na TV Pai Eterno. Fernando Brandão já está por aqui hoje, quero saber o que ele vai trazer de destaque nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker, bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Wilker, trago informações sobre o salário mínimo, que a gente pode ter aí uma situação de aumento além daquilo que já foi questionado pelo governo federal, já foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional, inclusive, viu? Olha só, e por quê? Por causa da alta da inflação. A inflação tem aumentado bastante, então, infelizmente, a gente tem essa alta da inflação, mas que tem esse lado positivo, que é aumentar o salário mínimo no valor acima daquilo que foi estipulado. A previsão inicial era de que o aumento do salário mínimo fosse, para R$ 1.509. Hoje ele está em R$ 1.412, então ele iria para R$ 1.509. Com essa nova projeção, o salário mínimo pode ficar em torno de R$ 1.524, um valor aí de R$ 15 a mais daquilo que foi inicialmente previsto. Só para a gente ter uma ideia, a inflação medida pelo IBGE, ela ficou aí nos últimos 12 meses, terminados em outubro, em 4,76%, acima aí do teto que o Banco Central, que o governo estipula. Então, a gente tem esse problema com a inflação, mas que pode resultar aí num aumento maior do salário mínimo. Lembrando que a situação do aumento do salário mínimo leva em conta o crescimento do produto interno bruto, ou seja, o crescimento da economia brasileira, e também a inflação, para que haja um aumento real ao trabalhador brasileiro. Essa projeção ainda não está confirmada, é preciso que haja realmente a batida do martelo tanto pelo Congresso Nacional e principalmente por parte do governo federal, mas são indícios aí que mostram que o salário mínimo pode sim crescer além daquilo que foi inicialmente previsto. O governo enviou em agosto a projeção de orçamento para o Congresso Nacional. O governo faz essa projeção, envia para o Congresso e o Congresso aprova. Só que essa projeção foi enviada em agosto, ou seja, os números da inflação eram outros. Agora, com o final do ano chegando, a inflação infelizmente ganhou força e por isso, inclusive, o Brasil tem enfrentado aumento na taxa de juros, a taxa Selic, que está aumentando também. Então, a previsão é boa, mas é claro, né, Wilker? A gente sabe que o salário mínimo, ele infelizmente hoje, ele não comporta aquilo que o brasileiro precisa. O brasileiro tem que ter melhor situação de educação, saúde, moradia, lazer e tudo isso, infelizmente, não está sendo complementado com esse salário mínimo, seja de 1.412, seja de 1.524, o salário mínimo não tem comportado o que o brasileiro precisa, viu? Não tem, está passando longe, né? Segundo o DIEESE, o salário mínimo ideal para acolher as necessidades das famílias, né, Fernando, teria que ser ali em torno de 5, 6 mil reais. Exatamente. Ou seja, mais do que o triplo do que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, estamos muito distantes ainda do que seria o ideal. Mas o governo segue, então, aquele plano de corrigir o salário mínimo acima da inflação. Isso, exatamente. A regra é crescimento do PIB mais o crescimento da inflação, que dá realmente aí no fritar dos ovos, vamos dizer assim, um aumento real no salário mínimo, que é aumento pequeno, mas pelo menos é um aumento real que a gente não tinha em anos anteriores. Perfeito, Fernando. Obrigado pelas informações. Você volta ainda hoje, né? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até mais.